A mensagem chocante que a mãe solteira enviou ao milionário por engano mudou seu destino. Em uma cidade onde a ostentação gritava e as aparências eram tudo, Clara se sentia sufocada. Mãe solteira? Seus dias eram uma luta constante entre o trabalho exaustivo e as necessidades do pequeno Pedro. O aluguel atrasado, as contas se acumulando e a pressão de ser uma mãe perfeita pesavam em seus ombros. Ela sonhava com um futuro mais brilhante, longe das sombras da pobreza. Mas a realidade era implacável. A esperança se esvaía a cada dia, deixando apenas um gosto amargo de desespero e solidão. Foi em uma dessas noites silenciosas, sob o fraco brilho da tela do celular, que Clara, movida por um impulso, decidiu desabafar. Com dedos trêmulos, enviou uma mensagem para um número que ela achava ser de uma amiga. Estou cansada. Às vezes sinto que nunca serei suficiente. O que posso fazer com um sonho quando mal tenho comida no prato? Mas, em vez de chegar à sua amiga, a mensagem aterrissou em Lucas, um milionário imerso em um mundo de superficialidade e cobranças. Lucas estava em uma festa chique, cercado por risadas que pareciam vazias. O celular vibrou em seu bolso e ele se afastou da multidão para ler. Às vezes a vida não parece justa. Algo naquela mensagem direta, crua e cheia de dor, o prendeu. Ele largou um copo de champanhe, os olhos arregalados. Ali estava uma mãe lutando, uma alma exposta, enquanto ele era apenas uma marionete nos jogos da elite. Intrigado, Lucas respondeu. A conversa fluiu. Clara desnudou suas lutas e Lucas começou a sentir-se tocado por algo que não sentia em anos. Quanto mais se conheciam, mais a conexão se aprofundava. Ele se viu compartilhando seus próprios fardos, a pressão de estar sempre à altura das expectativas do pai, o peso da riqueza que o isolava. Era um contraste absurdo, Clara lutando para sobreviver, ele se debatendo em um mar de aparências. As mensagens se tornaram diárias, pulsantes. Uma troca eletrônica que iluminava os dias nublados de Clara e preenchia o vazio de Lucas. No entanto, enquanto o afeto crescia, as sombras de suas realidades também se tornavam mais evidentes. Clara temia que sua batalha financeira a mantivesse eternamente distante dos bons momentos que tanto almejava. Lucas, por outro lado, lidava com a expectativa de ser sempre perfeito, sendo moldado em algo que não queria ser. Finalmente decidiram se encontrar. O lugar escolhido foi uma pequena cafeteria, longe das luzes brilhantes da cidade. Clara, nervosa, olhava para a porta, seus dedos tremendo ligeiramente. Lucas entrou e, pela primeira vez, viu em seus olhos a determinação crua que ele havia lido. Ela era mais que suas mensagens. Havia uma profundidade que o atraiu instantaneamente. Mas um pensamento assombroso pairava sobre eles. Lucas era o investidor por trás da rede de lojas, que ameaçava a pequena livraria que Clara tentava fazer prosperar. A tensão entre os dois era palpável. Ele queria ser sincero, mas temia perder Clara. E ela, toda cheia de esperança, ainda se debatia com sua própria hesitação. As palavras pareciam presas na garganta, um nó que poderia estourar a qualquer momento. Clara olhou para ele, suas mãos tremendo levemente.
enquanto um sopro de ansiedade a envolvia. Será que a vida ainda podia oferecer uma chance, mesmo diante de tantas mentiras? A resposta estava mais distante do que nunca, e o futuro se tornava nebuloso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara e Lucas estavam ali, em um momento que parecia mágico e promissor. Mas enquanto ela lutava contra a ansiedade, um telefonema inesperado interrompeu tudo. O celular de Clara, que estava em cima da mesa, vibrou e seu coração parou ao reconhecer o número. O proprietário da loja de investimentos que havia ameaçado sua livraria. Ela hesitou, mas a curiosidade era maior. Atendeu com a voz trêmula. Alô? A voz do outro lado era grave e fria. Clara, temos um problema. Um frio na espinha tomou conta dela. O dono da loja continuou. Seu aluguel está prestes a ser cancelado. O novo proprietário decidiu que não vai renovar seu contrato. Você tem uma semana para sair. Clara sentiu tudo girar ao seu redor. O desespero tomou conta dela. E quase a dificuldade em respirar a fez questionar se conseguiria lidar com mais esse golpe. Lucas, que observava a troca de expressões em seu rosto, notou o momento exato em que sua esperança se despedaçou. Ele se inclinou, preocupado. O que aconteceu? Com lágrimas nos olhos, Clara apenas balbuciou. Precisamos ir. Sabia que cada segundo contava. Mas antes que conseguisse se levantar, o celular de Lucas também vibrou. Ele olhou rapidamente. E sua expressão mudou de surpresa para horror. O que ele leu em sua tela fez seu corpo se encolher. Não, não pode ser! Lucas, o que foi? O que você está lendo? Clara questionou, sentindo um aperto no peito. Ele olhou para ela, um misto de medo e raiva nos olhos. É sobre o meu pai. Ele está sendo investigado por fraudes. O mundo ao redor deles pareceu desabar. A tragédia se intensificou quando mais mensagens começaram a chegar. Lucas foi bombardeado com notícias. Sua família sempre foi supostamente a imagem perfeita de sucesso. Mas agora, seu pai poderia ser preso. O peso da vergonha e da culpa pairava sobre ele. E ali, sentados juntos na mesa da cafeteria, envoltos em tensão, uma verdade destrutiva emergiu. Meu pai! Ele está por trás do fechamento da sua livraria, Clara. Estou sabendo agora que a rede de lojas recuperou fundos para forçar a falência de pequenos negócios, e sua livraria é um dos alvos. A revelação despedaçou algo dentro de Clara. A desilusão e a traição a atingiram como um golpe. Como ele poderia ser tão próximo e, ao mesmo tempo, parte do problema que tanto a prejudicava? O choro de Clara ecoou. Toda a força que ela havia encontrado durante as longas conversas agora se desfez em um turbilhão de emoções. Como você pode me dizer isso agora? Depois de tudo que compartilhamos? Sua voz estava entrecortada e as lágrimas escorriam livremente. Lucas, angustiado, tentou explicar. Eu não sabia, Clara. Eu não fazia ideia. Eu só queria te conhecer, te ajudar. Mas suas palavras pareciam vazias, como se o ar tivesse desaparecido.
uma figura próxima se virou para eles, um cliente da cafeteria. Posso ouvir alguns pedaços da conversa de vocês? E isso é realmente inquietante. Você sabia que seu pai é o homem por trás desse ataque àquela livraria? As palavras dele afetaram todos ao redor como uma explosão. Olhares se voltaram para eles. O murmúrio da multidão aumentou. E o clima se tornou opressivo. As vozes na sala começaram a disparar, insinuando e lançando olhares de reprovação. Clara, agora exposta a um novo tipo de pressão, duchando o rosto encharcado de lágrimas, sentiu um nó na garganta. Lucas também estava em choque. Aquela conexão que havia se formado estava em perigo. As bases da amizade e do afeto estavam sendo testadas por um segredo devastador. Um tumulto interno tomou conta. Poderiam eles, de alguma forma, superar isso, ou a verdade os separaria para sempre? O futuro era sombrio e incerto. Enquanto o clamor da cafeteria aumentava e os sussurros se tornavam cada vez mais altos, Clara e Lucas estavam diante de um abismo. O que viria a seguir? Clara e Lucas estavam lá, na cafeteria, presos em uma tempestade de emoções. O caos ao redor aumentava, sussurros cortavam o ar, e ela se sentia sufocada. O que deveria ser um momento de conexão se transformara em um pesadelo exposto. Clara se esforçou para recuperar o fôlego, mas a dor era intensa. Como tudo poderia ter dado tão errado? Justo quando a tensão parecia insuportável, uma explosão de vidro quebrou o clima ao redor. O som surdo de uma vidraça se estilhaçando do lado de fora fez todos se virarem. Clara olhou para a janela e o mundo do lado de fora parecia um filme em câmera lenta. Era uma cena de caos, gritos, pessoas correndo e uma fumaça espessa que subia devagar. O pânico tomou conta da cafeteria. É um atentado? Alguém gritou. Clara sentiu o coração disparar, seus instintos alertando de um perigo real. Lucas se levantou, puxando Clara com ele. Vamos, precisamos sair daqui. Os botões da camisa dele estavam começando a se apertar com atenção. Ele a guiou em direção à saída, mas ela hesitou. O medo estava dilacerando seu coração, mas não apenas por causa da ameaça externa. A turbulência das verdades que acabaram de ser reveladas ainda a consumia. Antes que pudessem alcançar a porta, uma segunda explosão soou, desta vez mais próxima, abalando o chão sob seus pés. O assento da cafeteria tremeu e Clara caiu, arrastando Lucas com ela. Olhares aterrados se encontraram e o pânico se transformou em um frenesi. O mundo desabava em torno deles e a única coisa que Clara conseguia pensar era se PJ estava seguro. Nesse momento, um grito cortou a multidão. Clara levantou os olhos e viu uma mulher, desesperada, cercada por fumaça. Algo na ferocidade de seu desespero fez seu sangue gelar. Meu filho! Alguém me ajude! Sem hesitar, Clara sentiu uma onda de coragem. Era uma mãe, assim como ela. O instinto de protegê-la se acendeu. Eu vou ajudar! Clara gritou para Lucas e correu em direção à mulher. O que estava acontecendo era horrível, mas ela não podia simplesmente ficar parada. Lucas hesitou por um instante, sem saber se seguia Clara ou permanecia em guarda. Ele decidiu que não poderia deixá-la sozinha, então correu atrás dela. Uma vez próximos à mulher, Clara e Lucas tentaram tranquilizá-la. Vamos,
A gente encontra seu filho, Clara disse, mas nem teve tempo de elaborar um plano. A fumaça estava ficando mais densa e a situação estava prestes a se tornar catastrófica. Foi então que, em meio ao estrondo da fuga, algo aconteceu. Ele reconheceu a voz da mulher que gritava por seu filho. Era Maria, uma antiga amiga de infância. O mundo deles, que parecia desmoronar, agora tinha um fio invisível de conexão. Não, isso não pode estar acontecendo. Lucas quase gritou. Clara se virou, o choque em seu olhar. É você? Ela não podia acreditar. Aquela mulher era parte de seu passado. Maria não era só uma conhecida qualquer. Ela simbolizava um tempo de inocência, de sonhos compartilhados. O que mais não sabiam um do outro? Antes que as perguntas tomassem conta, um estrondo ainda maior cortou a sala. As luzes piscavam e Clara, tomada pela urgência, decidiu que não podia esperar. Maria, onde está seu filho? A mulher estava em desespero e Clara precisava ajudar a salvá-la. Mas o que isso significava para elas, agora? O que cada uma delas tinha a esconder? A conexão foi rompida quando um novo grupo de pessoas começou a entrar pela porta. Entre eles, um homem de terno escuro, com um olhar que pareceu penetrar a alma de Lucas, como se conhecesse algo que ninguém sabia. A tensão crescia, ele se destacava, e a reação de Maria foi instantânea. Não! Você não! O que você está fazendo aqui? Clara e Lucas trocaram olhares confusos, enquanto o homem se aproximava deles. Palavras começaram a se revelar, e um pânico indescritível se espalhou pela sala. A verdade que vocês estão buscando, eu sei tudo, disse ele, com um sorriso que não combinava com a vida que agora se tornava realidade. O que ele queria revelar? Quais segredos obscuros estavam prestes a vir à tona? Enquanto a confusão do mundo girava ao redor, havia uma certeza: nada seria como antes. E Clara sentiu novamente aquele nó na garganta, agora misturado com um temor profundo. O futuro, que parecia tão incerto, estava prestes a se tornar ainda mais complicado. Clara e Lucas estavam lá, paralisados, enquanto a tensão aumentava. O homem de terno escuro se aproximava, com um sorriso misterioso que não combinava com a situação. A verdade que vocês estão buscando, eu sei tudo, ele repetiu. E isso arrepiou a pele de Clara. Que verdade! O que ele sabia? Antes que pudessem perguntar algo, a multidão ao redor começou a murmurar. As pessoas estavam em pânico, mas a presença daquele homem parecia absorver toda a atenção. Quem é você? Lucas questionou, o tom de sua voz misturando sussurros de medo e determinação. O homem se aproximou mais, sua expressão calma em meio ao caos. Eu sou alguém que pode oferecer um caminho para vocês dois, mas primeiro precisamos deixar este lugar. Ele gesticulou com a mão, chamando-os para se afastarem do barulho. Mas Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. E o que você sabe sobre mim e sobre a minha livraria? Ela não podia deixar passar. A dor de saber que Lucas poderia ser um dos responsáveis pelo fechamento dela ainda ardia em seu coração. O homem sorriu, mas agora havia um toque de tristeza em seus olhos. Seus esforços não são em vão, Clara. E Lucas, a verdade sobre seu pai é mais complicada do que parece. Existem segredos que podem mudar tudo. Essa última frase lhe deu um frio na espinha. Ele continuou, cada palavra pesada como chumbo. O seu pai, Lucas, ele não é quem você pensa que é.
E Clara, você tem um papel maior nisso do que imagina. Parem de falar em enigmas, Clara gritou, a voz tremendo. O que você quer dizer? Mas o homem apenas balançou a cabeça, o olhar fixo nos dois, como se estivesse avaliando o que fazer a seguir. Subitamente, um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão sob eles. Uma coisa explodiu do lado de fora, e o vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Clara teve um impulso instintivo e puxou Lucas caindo ao chão, buscando proteção. O caos cresceu, gritos, fumaça, o cheiro de pólvora no ar. A cafeteria virou um pequeno inferno. Então, a mulher desesperada que gritou por seu filho, Maria, estava ali. Mas agora seu rosto estava pálido e seus olhos fixos em algo atrás de Clara. Desviando o olhar, Clara viu o que havia feito Maria congelar de terror. Um grupo de homens encapuzados. O ambiente ficou tenso. Eles estavam armados e aparentemente prontos para o que fosse. Precisamos sair agora, Lucas gritou, puxando Clara para se levantar. O homem de terno olhou para eles, mas a expressão dele havia mudado. Vai ficar perigoso aqui. Sigam-me! E saiu correndo para a parte de trás da cafeteria. Clara hesitou. O que fazer? Confiança em um estranho, em um momento de pânico? Mas a coragem de Maria a fez se mover. As memórias de sua infância com ela eram muito mais do que instantes. Vamos, Clara! Maria implorou, e com um sopro de determinação, Clara seguiu o homem, puxando Lucas para a saída. Um novo som ecoou. Um disparo! Clara parou no lugar, o coração preso na garganta. Lucas virou-a, os olhos arregalados. O homem sorriu novamente, mas dessa vez era um sorriso triste. Não se preocupe, tudo ficará bem. Ele também parecia saber que não era verdade. Por que você está fazendo isso? Lucas questionou. E em resposta, o homem murmurou algo que os deixou ainda mais confusos. Porque seus destinos estão entrelaçados, e a verdade que você não sabe pode arruinar tudo. Desagradavelmente, uma dúvida instantânea tomou conta dela. O que ele sabia? O que mais havia escondido? Clara olhou para Lucas, e o estrondo da porta sendo arrombada atrás deles trouxe um choque terrível. Os homens encapuzados estavam se aproximando e não havia mais tempo. O mundo parecia desabar. Corram! O homem gritou. E enquanto saltavam para a saída, Clara não podia deixar de pensar. A vida nunca poderia voltar ao normal. O que mais descobriria sobre Lucas? E sobre o que realmente havia acontecido com sua livraria? A resposta estava selada em algum lugar, e agora, mais do que nunca, parecia cada vez mais distante. Clara e Lucas estavam lá, paralisados, enquanto a tensão aumentava. O homem de terno escuro se aproximava, com um sorriso misterioso que não combinava com a situação. A verdade que vocês estão buscando. Eu sei tudo, ele repetiu. E isso arrepiou a pele de Clara. Que verdade! O que ele sabia? Antes que pudessem perguntar algo, a multidão ao redor começou a murmurar. As pessoas estavam em pânico, mas a presença daquele homem parecia absorver toda a atenção. Quem é você? Lucas questionou, com a voz misturando sussurros de medo e determinação. O homem se aproximou mais, sua expressão calma em meio ao caos. Eu sou alguém que pode oferecer um caminho para vocês dois, mas primeiro precisamos deixar este lugar. Ele gesticulou com a mão, chamando-os para se afastarem do barulho.
Mas Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. E o que você sabe sobre mim e sobre a minha livraria? Ela não podia deixar passar. A dor de saber que Lucas poderia ser um dos responsáveis pelo fechamento dela ainda ardia em seu coração. O homem sorriu, mas agora havia um toque de tristeza em seus olhos. Seus esforços não são em vão, Clara. E Lucas, a verdade sobre seu pai é mais complicada do que parece. Existem segredos que podem mudar tudo. Essa última frase lhe deu um frio na espinha. Ele continuou, cada palavra pesada como chumbo. O seu pai, Lucas, ele não é quem você pensa que é. E Clara, você tem um papel maior nisso do que imagina. Parem de falar em enigmas! Clara gritou, a voz tremendo. O que você quer dizer? Mas o homem apenas balançou a cabeça. O olhar fixo nos dois, como se estivesse avaliando o que fazer a seguir. Subitamente, um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão sob eles. Uma coisa explodiu do lado de fora, e o vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Clara teve um impulso instintivo e puxou Lucas, caindo ao chão, buscando proteção. E enquanto se levantavam, ouviram um grito estridente. Era de Maria. Clara se virou e viu a antiga amiga caída, o olhar aterrorizado. Mas o que fez seu sangue congelar foram as máscaras que alguns dos homens armados usavam. Havia algo familiar, quase perturbador, em um dos rostos. O homem que se destacava entre eles era alguém que Clara conhecia. Um ex-namorado de sua juventude, Rafael. Como ele poderia estar ali? Rafael? Ela mal conseguiu pronunciar o nome. O desespero no olhar dele era inconfundível. E enquanto a realidade se desdobrava ao seu redor, a verdade se fazia cada vez mais clara. Aquela não era apenas uma luta entre a elite e os pequenos negócios. Era muito pessoal. Clara! Lucas gritou, a voz dele cheia de urgência. Mas Clara estava paralisada. Memórias de um amor perdido e um passado que ela tentava deixar para trás invadiram sua mente em um turbilhão. E então Rafael falou, com um tom sombrio que ecoou com revelações. Nada é o que parece. Eu estou aqui para te proteger. Proteger de quê? Clara não acreditava. Vários sentimentos se agolparam, mas a pergunta exigia uma resposta. E nesse exato momento, o homem de terno olhou de volta para ela, a expressão fria como gelo. A verdade que você nunca soube, Clara, é que Rafael não está aqui por acaso. Ele faz parte de um plano que envolve vocês dois. O peso da declaração caiu como uma bomba. Clara olhou de um para o outro, o entendimento começando a surgir. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo, Rafael? Ele hesitou. Clara, meu pai, ele tem interesses no fechamento da sua livraria. É tudo parte de um jogo muito maior. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como isso podia ser verdade? Rafael, o homem que um dia a fez acreditar em novos começos, agora estava no centro do caos que destruiu suas esperanças. Lucas parecia confuso, mas havia um olhar de dor em seus olhos. Isso tudo estava planejado? Meus pais? A livraria? Tudo isso? O tom de incredulidade era palpável. A sala estava em caos, ainda assim. O coração de Clara estava em um turbilhão ainda maior. Rafael não era só um ex. Ele era um agente de destruição. Os gritos dentro da cafeteria aumentavam. A fumaça espessa
tornava tudo mais difícil de respirar. O homem de terno olhou para a entrada, pressionando a mão contra a parede. Precisamos ir agora. A escolha de seguir ou não é de vocês, mas o tempo está se esgotando. A urgência em sua voz ecoou, e Clara e Lucas trocaram um olhar que dizia tudo. O futuro deles estava prestes a mudar novamente. E as verdades que emergiam, agora mais dolorosas que nunca, deixaram Clara se perguntando: deveriam confiar em Rafael ou dar as costas para quem poderia ser a peça que faltava? E o que eles realmente sabiam sobre aqueles que amaram? A única certeza era que nada seria como antes. Clara e Lucas estavam lá, paralisados, enquanto a tensão aumentava. O homem de terno escuro se aproximava, com um sorriso misterioso que não combinava com a situação. A verdade que vocês estão buscando, eu sei tudo, ele repetiu, e isso arrepiou a pele de Clara. Que verdade? O Kenny sabia? Antes que pudessem perguntar algo, a multidão ao redor começou a murmurar. As pessoas estavam em pânico, mas a presença daquele homem parecia absorver toda a atenção. Quem é você? Lucas questionou, com a voz misturando sussurros de medo e determinação. O homem se aproximou mais, sua expressão calma em meio ao caos. Eu sou alguém que pode oferecer um caminho para vocês dois. Mas primeiro, precisamos deixar este lugar. Ele gesticulou com a mão, chamando-os para se afastarem do barulho. Mas Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. E o que você sabe sobre mim e sobre a minha livraria? Ela não podia deixar passar a dor de saber que Lucas poderia ser um dos responsáveis pelo fechamento dela, ainda ardia em seu coração. O homem sorriu, mas agora havia um toque de tristeza em seus olhos. Seus esforços não são em vão, Clara. E Lucas, a verdade sobre seu pai é mais complicada do que parece. Existem segredos que podem mudar tudo. Essa última frase lhe deu um frio na espinha. Ele continuou, cada palavra pesada como chumbo. O seu pai, Lucas, ele não é quem você pensa que é. E Clara, você tem um papel maior nisso do que imagina. Parem de falar em enigmas, Clara gritou, a voz tremendo. O que você quer dizer? Mas o homem apenas balançou a cabeça, o olhar fixo nos dois, como se estivesse avaliando o que fazer a seguir. Subitamente, um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão sob eles. Uma coisa explodiu do lado de fora, e o vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Clara teve um impulso instintivo e tuchou Lucas, caindo ao chão, buscando proteção. E enquanto se levantavam, ouviram um grito estridente. Era de Maria. Clara se virou e viu a antiga amiga caída, o olhar aterrorizado. Mas o que fez seu sangue congelar foram as máscaras que alguns dos homens armados usavam. Havia algo familiar, quase perturbador, em um dos rostos. O homem que se destacava entre eles era alguém que Clara conhecia, um ex-namorado de sua juventude. Rafael! Como ele poderia estar ali? Rafael! Ela mal conseguiu pronunciar o nome. O desespero no olhar dele era inconfundível. E enquanto a realidade se desdobrava ao seu redor, a verdade se fazia cada vez mais clara. Aquela não era apenas uma luta entre a elite e os pequenos negócios. Era muito pessoal. Clara! Lucas gritou, a voz dele cheia de urgência, mas Clara estava paralisada. Memórias de um amor perdido e um passado que ela tentava deixar para trás invadiram sua mente em um turbilhão. E então Rafael falou, com um tom sombrio que ecoou com revelações. Nada é o que parece. Eu estou aqui para te proteger.
proteger de quê? Clara não acreditava. Vários sentimentos se agolparam, mas a pergunta exigia uma resposta. E nesse exato momento, o homem de terno olhou de volta para ela, a expressão fria como gelo. A verdade que você nunca soube, Clara, é que Rafael não está aqui por acaso. Ele faz parte de um plano que envolve vocês dois. O peso da declaração caiu como uma bomba. Clara olhou de um para o outro, o entendimento começando a surgir. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo, Rafael? Ele hesitou. Clara, meu pai, ele tem interesses no fechamento da sua livraria. É tudo parte de um jogo muito maior. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como isso podia ser verdade? Rafael, o homem que um dia a fez acreditar em novos começos, agora estava no centro do caos que destruiu suas esperanças. Lucas parecia confuso, mas havia um olhar de dor em seus olhos. Isso tudo estava planejado? Meus pais, a livraria, tudo isso? O tom de incredulidade era palpável. A sala estava em caos. Ainda assim, o coração de Clara estava em um turbilhão ainda maior. Rafael não era só um ex. Ele era um agente de destruição. Os gritos dentro da cafeteria aumentavam. A fumaça espessa tornava tudo mais difícil de respirar. O homem de terno olhou para a entrada, pressionando a mão contra a parede. Precisamos ir agora. A escolha de seguir ou não é de vocês, mas o tempo está se esgotando. A urgência em sua voz ecoou, e Clara e Lucas trocaram um olhar que dizia tudo. Quando a tensão estava quase insuportável, e o estrombo forte veio de fora, seguido por um caos crescente. O homem de terno, agora pálido, virou-se abruptamente. Eles estão aqui, ele gritou. E Clara se virou rapidamente, sua mente girando. Então, de repente, um carro preto invadiu a rua, parando em frente à entrada da cafeteria. As portas se abriram e homens armados saíram, cada um deles com um olhar brutal, prontos para agir. A cafeteria virou um campo de batalha. Clara não tinha ideia do que fazer. Lucas a puxou e eles correram para o fundo do local. Mas era tarde demais. Entre os gritos de pânico e os sons ensurdecedores de tiros, algo mais chocante aconteceu. Rafael avançou para Clara, mas ao invés de protegê-la, ele puxou uma arma de sua cintura e apontou para Lucas. Desculpe, Clara. Isso é para o seu bem. As palavras dele cortaram o ar, e o mundo ao redor dela desabou em um silêncio ensurdecedor. Lucas parou, horrorizado, e Clara ficou paralisada, a cena impregnada de traição. Rafael estava com um lado e não era o dela. Rafael, não! Clara gritou, seu coração disparando. O que você está fazendo? As peças do quebra-cabeça se espalharam e tudo ficou sombrio. Os segredos não eram só sobre negócios. Eles eram sobre escolhas, sobre alianças obscuras que Clara nunca imaginou que existissem. E ali, naquele momento de agonia, tudo o que ela conhecia estava em jogo. O tempo está acabando, Clara. Você vai ter que escolher entre ele e o que pode salvar sua livraria. E sua vida. O corpo dela estava gelado, e a realidade a atingiu como um furacão. O futuro deles estava à mercê de um capricho. Mas naquele instante, no meio do caos, o destino deles mudaria drasticamente. E como tudo ficou mais complexo, o que viria a seguir deixou Clara sem palavras. Agora, cada decisão teria suas consequências, e tudo o que ela acreditava saber desmoronava diante de seus olhos. Uma única pergunta martelava em sua mente. Até onde ela iria para proteger quem ama?
Clara e Lucas estavam lá, paralisados, enquanto a tensão aumentava. O homem de terno escuro se aproximava, com um sorriso misterioso que não combinava com a situação. A verdade que vocês estão buscando, eu sei tudo, ele repetiu, e isso arrepiou a pele de Clara. Que verdade? O que ele sabia? Rafael? Ela mal conseguiu pronunciar o nome. O desespero no olhar dele era inconfundível. As perguntas se acumulavam, mas os gritos e caos ao redor tornavam tudo mais difícil. O homem de terno olhou para Rafael, uma tensão visível entre os dois. Estamos sem tempo, ele falou, cortando o ar com sua voz firme. Se não formos agora, não haverá como escapar. Lucas olhou para Clara confuso. O que está rolando? Ele estava visivelmente angustiado, seus olhos suplicando por uma explicação. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo barulho cortou a cena. Estalos e gritos crescentes do lado de fora. O pânico recomeçou e Clara sentiu seu coração disparar. A cafeteria estava se transformando em um campo de guerra. Rafael confirmou. Eles estão vindo. Precisamos ir. Mas Clara não poderia se mover. A revelação do passado, agora, misturada com a traição que pairava no ar, a deixava em estado de choque. Como você pode fazer isso, Rafael? Ela questionou, as palavras saindo como um sussurro, misturadas com dor e raiva. Eu não sei mais quem sou, Clara. Rafael explodiu. Meu pai, ele não é o que você pensa. Eu estou preso nesse jogo tanto quanto você. A sinceridade em sua voz fez com que Clara hesitasse. Poderia ser verdade? Ele também estava lutando contra forças maiores? O homem de terno os puxou. Agora! Senão, não teremos outra chance. O olhar dele veio com peso de urgência, e isso fez Clara pensar. Antes que pudesse articular um plano, o carro preto do lado de fora acelerou, e um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos, como sombras ameaçadoras. Rafael tomou a frente, a arma ainda apontada para Lucas. Eu não posso deixá-lo machucar Clara. Lucas ergueu as mãos, apavorado. Você está fazendo o quê? Nesse momento, o homem de terno agarrou Rafael pelo braço. Chega! Se você não se acalmar, não poderá proteger ninguém. O ressentimento na voz dele ecoou, e Clara viu a ansiedade nos rostos de quem ajudava. Mais um passo no abismo e tudo acabaria. Então tudo se virou. Uma explosão ensurdecedora abalou a cafeteria. A janela estourou em 1000 pedaços e Clara caiu com Lucas no chão, o corpo tenso e o coração a 1000. O caos tomou conta, mas no meio do desespero, Clara ouviu algo, um som conhecido, quase como uma sirene. Mãe! O grito cortou o espaço e Clara ergueu a cabeça ao reconhecer a voz. Pedro! Seu pequeno filho estava lá do lado de fora, a poucos passos. O desespero a tomou por completo. Ela precisava ir até ele. O medo paralisou sua respiração. Pedro! Clara gritou, mas a voz ficou presa na garganta. Era um sonho e um pesadelo. O tempo parecia se estender, enquanto tudo ao redor dele se tornava uma confusão de gritos, explosões e fumaça. Rafael olhou para ela, um desespero nos olhos. Clara, eu também sou seu pai. As palavras dele atingiram a sala como uma bomba. Claras as memórias, as risadas e as decepções começaram a fazer sentido. O choque era devastador. Ele era seu amor do passado, mas o passado tinha segredos que não deveriam ser revelados. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade quase a fez desmaiar.
Ela se sentia como se estivesse se afundando. Como ele poderia ser o pai de seu filho e ao mesmo tempo um traidor? A sala estava em chamas. O homem de terno puxou eles de volta, cercando a todos, enquanto a fumaça se infiltrava no ar. A verdade pode salvá-los ou destruí-los. E enquanto o caos se intensificava, Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar para sempre. A vida que eles conheciam estava se desfazendo. E no centro disso tudo, a conexão entre eles nunca foi tão complexa e dolorosa. O que viria a seguir? Clara não sabia, mas uma coisa era certa. Nada seria como antes. Não havia como voltar atrás. E enquanto a fumaça ia tomando conta do lugar, ela se perguntava se conseguiria proteger seu filho e confrontar a verdade sobre quem realmente eram. A única certeza é que a luta estava apenas começando. Clara sentiu a terra desmoronar sob seus pés. As revelações se acumulavam como tempestades. Rafael, com a arma na mão, não parecia mais um salvador, mas um traidor. E Lucas, com os olhos arregalados, estava paralisado diante da traição. O caos ao redor dele se desenrolava em cenários que beiravam o insuportável. Ela olhou para Pedro, que estava tão perto, mas ainda parecendo tão distante. O grito dele ecoava em sua mente como um desejo desesperado por ajuda. Pedro! Ela voltou a voz, um primeiro passo para escapar desse pesadelo. O homem de terno escuro olhou para Rafael. Deixe de lado a arma. Isso não vai resolver nada. A autoridade na voz dele se destacou em meio ao tumulto. Mas Rafael estava em uma esquina, histericamente dividido entre proteger Clara e o que lhe disseram sobre o pai dela. Você não entende! Eles estão aqui por causa dela! Ele gesticulou, apontando para o grupo armado que se aproximava. Um dos homens do lado de fora levou a mão ao ouvido e fez um sinal para os outros. Isso fez a adrenalina disparar. Estamos sendo cercados! Gritou um dos cúmplices. A pressão aumentava enquanto Clara tentava manter a calma. Ela precisava salvar seu filho. Ouvir a inocência dele ser arrastada nessa loucura não era uma opção. Rafael, nós precisamos ir. Agora! Seu tom era quase uma súplica. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão estremeceu o lugar. Um dos homens armados quebrou uma janela para entrar, e isso provocou uma onda de gritos e correria. O pânico tomou conta da cafeteria. Lucas e Clara se entreolharam. O entendimento claro de que o tempo estava se esgotando. Eles não podiam mais ficar ali. Desculpe, Clara! O tom de Rafael tornou-se desespero. Ele abaixou a arma. Mas já era tarde. Se você soubesse o que eu fiz. O que você fez? Clara questionou, o coração acelerado enquanto o barulho aumentava e os homens encapuzados entravam. Não havia espaço para segredos agora. Se você não nos contar, não será capaz de nos proteger. E então, em um movimento brusco, Rafael falou alto, a voz cheia de dor. Eu sou seu irmão, Clara. O filho que eles deixaram para trás. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Clara ficou paralisada, os olhos se arregalando em choque total. O que ele acabara de dizer podia mudar tudo. O homem de terno e os outros pareciam surpresos também. Essa é a verdade que você precisava saber. Isso significa que sua vida inteira foi uma farsa. Não estava só arriscando sua livraria, mas a própria vida da sua família. Clara ofegava, as palavras girando em sua mente. Você nunca disse nada. Por que não me contou antes? O nó na garganta apertava. O que isso significava? O que ela deveria fazer agora? Rafael estava visivelmente abalado, a fraqueza dele se misturando com a coragem.
Ele não era só um traidor. Ele era parte do que ela perdera. E o destino dela se entrelaçava com um homem que amava e odiava ao mesmo tempo. O passado corria pela mente como um rio forte. A confusão era intensa. Não posso salvar a todos. Eu não sei como lidar com isso. E então, enquanto olhavam para a porta, outro estrondo se ouviu. A multidão lá fora estava em frenesi e a cafeteria estava prestes a se tornar um campo de batalha. Clara precisava agir. Em um impulso, ela agarrou a mão de Lucas. Vamos! Se você realmente quer me ajudar, precisamos sair agora. Não podemos deixar que isso nos destrua. Não enquanto Pedro precisar de nós. Os olhares dentro da sala continuavam a se fixar. Mas Clara não poderia mais esperar. Sua vida estava mudando de novo. E a verdade que ela lutara para evitar agora se tornava real. Ao correr para a saída, a realidade gritava e o futuro se tornava cada vez mais incerto. Mas uma coisa era certa: a luta estava apenas começando. E enquanto a fumaça se espalhava e os gritos ecoavam, Clara sabia que precisaria enfrentar não apenas o perigo do mundo ao seu redor, mas a tumultuada essência de sua própria história. O que mais ela não sabia sobre o que realmente significava ser parte dessa família? Quais segredos ainda estavam escondidos na escuridão? Clara sentiu a terra desmoronar sob seus pés. As revelações se acumulavam como tempestades. Rafael, com a arma na mão, não parecia mais um salvador, mas um traidor. E Lucas, com os olhos arregalados, estava paralisado diante da traição. O caos ao redor deles se desenrolava em cenários que beiravam o insuportável. Ela olhou para Pedro, que estava tão perto, mas ainda parecia tão distante. O grito dele ecoava em sua mente. Um desejo desesperado por ajuda. Pedro, ela voltou a voz, um primeiro passo para escapar desse pesadelo. O homem de terno olhou para Rafael. Deixe de lado a arma. Isso não vai resolver nada. A autoridade na voz dele se destacou em meio ao tumulto. Mas Rafael estava em uma esquina, histericamente dividida entre proteger Clara e o que lhe disseram sobre o pai dela. Você não entende. Eles estão aqui por causa dela. Ele gesticulou, apontando para o grupo armado que se aproximava. Um dos homens do lado de fora levou a mão ao ouvido e fez um sinal para os outros. Isso fez a adrenalina disparar. Estamos sendo cercados, gritou um dos cúmplices. A pressão aumentava enquanto Clara tentava manter a calma. Ela precisava salvar seu filho. Ouvir a inocência dele ser arrastada nessa loucura não era uma opção. Rafael, nós precisamos ir agora! Seu tom era quase uma súplica. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão estremeceu o lugar. A janela estourou em 1000 pedaços e Clara caiu com Lucas no chão, o corpo tenso e o coração a 1000. O caos tomou conta, mas no meio do desespero, Clara ouviu algo. Um som conhecido, quase como uma sirene. Mãe! O grito cortou o espaço e Clara ergueu a cabeça ao reconhecer a voz. Pedro! Seu pequeno filho estava lá do lado de fora. A poucos passos! O desespero a tomou por completo. Ela precisava ir até ele. O medo paralisou sua respiração. Pedro! Clara gritou, mas a voz ficou presa na garganta. Era um sonho e um pesadelo. O tempo parecia se estender, enquanto tudo ao redor dele se tornava uma confusão de gritos, explosões e fumaça. Rafael olhou para ela, um desespero nos olhos. Clara, eu também sou seu pai. As palavras dele atingiram a sala como uma bomba. Clara ficou paralisada, os olhos se arregalando em choque total. O que ele acabara de dizer podia mudar tudo. O homem de terno e os outros pareciam surpresos também.
Essa é a verdade que você precisava saber. Isso significa que sua vida inteira foi uma farsa. Não estava só arriscando sua livraria, mas a própria vida da sua família. Clara ofegava, as palavras girando em sua mente. Você nunca disse nada. Por que não me contou antes? O nó na garganta apertava. O que isso significava? O que ela deveria fazer agora? Rafael estava visivelmente abalado, a fraqueza dele se misturando com a coragem. Ele não era só um traidor. Ele era parte do que ela perdera. E o destino dela se entrelaçava com um homem que amava e odiava ao mesmo tempo. O passado corria pela mente como um rio forte. A confusão era intensa. Não posso salvar a todos. Eu não sei como lidar com isso. Então, enquanto olhavam para a porta, outro estrondo se ouviu. A multidão lá fora estava em frenesi. E a cafeteria estava prestes a se tornar um campo de batalha. Clara precisava agir. Em um impulso, ela agarrou a mão de Lucas. Vamos! Se você realmente quer me ajudar, precisamos sair agora. Não podemos deixar que isso nos destrua. Não enquanto Pedro precisar de nós. Os olhares dentro da sala continuavam a se fixar. Mas Clara não poderia mais esperar. Sua vida estava mudando de novo, e a verdade que ela lutara para evitar agora se tornava real. Ao correr para a saída, a realidade gritava, e o futuro se tornava cada vez mais incerto. Mas uma coisa era certa: a luta estava apenas começando. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Um homem de rasante, com uma camiseta rasgada e cabelos desgrenhados, apareceu na entrada. Ele segurava uma câmera e, sem pensar duas vezes, começou a filmar tudo. A vida de Clara é um filme, ele gritou, a excitação em sua voz misturada ao pânico da cena. Um grande escândalo acaba de estourar. Ela é filha do magnata que controla tudo isso. Você não pode perder isso. O homem recebeu olhares de surpresa. O próprio conceito de escândalo se tornou mais uma vez palpável. Clara foi tomada por um frio na espinha. O que ele estava falando? O que mais estava escondido? E o que isso significava para ela, para Lucas, para Pedro? Um clamor irrompeu da multidão e o caos se intensificou. Clara, a filha do magnata! Clara se sentiu desmoronar. A lembrança de uma vida que estava tentando reconstruir, agora parecendo mais frágil do que nunca. O homem continuou a gravar, capturando cada reação. O segredo dela, que pensava ser oculto, estava agora exposto. E enquanto as vozes gritavam ao seu redor, Clara percebeu que a verdade era mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. E essas revelações poderiam mudar tudo. Onde isso iria levar? Clara respirou fundo, sentindo que as revelações a cercavam como um furacão. Rafael, seu passado, suas mentiras, tudo agora se confundia em um só golpe. Você é meu irmão? O incredulidade na voz dela ecoou pelo ar e a cafeteria estava prestes a desmoronar sobre eles. O caos no local parecia um eco distante. Precisamos sair! O homem de terno gritou, dividindo sua atenção entre o perigo lá fora e a revelação que acabara de jogar como uma bomba. Lucas estava ao lado de Clara, paralisado em horror. Ele piscava repetidamente, tentando processar tudo. Rafael, o que está acontecendo? A voz dele estava trêmula. Enquanto Clara lutava contra a maré de emoções, a panela de pressão estava prestes a explodir. Ela olhou os rostos aterrados ao seu redor, as pessoas insistindo em escapar do caos. Mas tudo parecia mais complicado agora. Eu preciso salvar meu filho.
A frase saiu como um grito e a urgência a impulsionou. Rafaela segurou pelo braço, a expressão de dor em seu rosto. Posso te ajudar! Por favor, confie em mim! Mas a confiança era um campo minado. Clara se viu lutando entre o amor que um dia sentiu e a traição que agora parecia tão real. Pouco estalo, outra explosão. A fumaça espessa invadiu o espaço. Clara puxou Lucas e Rafael, movendo-se em direção à saída. Tudo na vida dela parecia uma ilusão. O homem de terno acenou. Vá, eu cuido do resto. Ele estava determinado, ainda que suas palavras parecessem ecoar no vazio. Quando Clara e Lucas conseguiram alcançar a porta, algo dentro dela ainda hesitava. Não podia deixar esse lugar sem a certeza de que Pedro estava a salvo. Eu não posso ir sem ele! A voz tremia, mas sua determinação era sólida. Lucas assentiu, e juntos eles se viraram novamente. E então, com um movimento brusco, o grupo de homens armados entrou pela entrada, as armas em punho. Acabou! Ninguém sai! Um deles gritou. A tensão no ar era densa, quase palpável. Clara sentiu o mundo começar a girar novamente. Emoções, sustos, dor. Era um turbilhão. Pedro, onde você está? Clara gritou em desespero. Os homens olharam perplexos e o pânico parecia contagioso. Um deles hesitou. Foi o momento de luz. Ele está do lado de fora! Lucas gritou de volta. A atenção agora dividida. Clara, rápido! Rafael gritou, tentando usar o momento de incerteza a seu favor. E com uma corrida rápida, Clara sabia que o tempo estava acabando. No entanto, o estalo da porta se abrindo ecoou por todo o local. Uma onda de esperança, de desespero. Pedro estava lá, a poucos passos. Clara fez o que sua alma pediu. Atirou-se para frente e o abraçou, deslizando chorando para o chão. Meu amor, você está bem? As lágrimas rolavam pelo rosto dela, o alívio e o medo misturados em um só. Vamos, precisamos ir! Lucas disse, segurando Clara e Pedro. Enquanto diziam adeus àquele lugar, os homens de terno e as balas voando. Rafael gritou, essa não é a última vez que você vai me ver, Clara. A frase ecoou, uma promessa e uma ameaça. Com Pedro em seus braços, Clara não tinha certeza do que o futuro ainda a aguardava. Lucas ao seu lado, ambos respirando mais aliviados na saída. Mas a sensação de que algo maior ainda estava por vir. Um novo capítulo se abria. E então, enquanto a cena final se desenrolava, ficou claro que essa história ainda não tinha um desfecho. O que mais o destino guardava para eles? Você precisa se inscrever agora. Não quer perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe sua marca, porque só quem realmente ama essa comunidade faz isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Cada ação sua faz toda a diferença.